Boa noite, pessoal. Meu nome é Natália. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre estudos de fãs, tá? Que é um campo de estudos multidisciplinar, tá? Em que você vai estudar fãs, fandom, fanfic, fanart, diversos tipos diferentes de fanworks, ok? E aí eu vou trazer um pouquinho sobre o que a gente chama de ondas de estudos de fãs, para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Tá? Essa palestra eu pensei como uma prévia das minhas aulas do curso de Introdução a Estudos de Fãs e Fanfiction, que vai começar na próxima semana. Por que estudar fãs? Né? A questão do... A gente vai pensar primeiro, antes da gente chegar ao cerne da palestra, que é a questão dos estudos de fãs, por que a gente começou, por que a gente está aqui, né, falando de fãs? Porque com as mudanças tecnológicas, elas fizeram com que tivessem mudanças sociais e culturais, tá? E aí a gente teve uma porção de coisas que apareceram, né, como o streaming, a distribuição digital, de filmes, séries, até mesmo livros, né, porque tem muito e-book e tal. Então, por ter se transformado a maior parte das coisas transformado para a plataforma digital, o que acaba acontecendo? O engajamento é que começa a ser validado, e não assim o número de cópias vendidas, né? Então, os números que antes eram de coisas vendidas ou de pessoas indo ao cinema se tornam números do stream, assistindo vídeo no YouTube, coisas assim, tá? Então, o que acontece com a indústria? A indústria do entretenimento, ela passa a tratar fãs como a peça central, né? Principalmente das suas estratégias de marketing, né? E querem sempre chamar a atenção de fãs, atrair novos fãs, né? Então, assim, você vê realmente o investimento mais na parte de fãs do que uma audiência no geral, como era uns 30 anos atrás, tá? E para a gente pensar um pouco isso, para a gente ver realmente como essas estratégias de marketing estão aí, né? Eu trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe foi de Bridgerton, né? Não sei se todo mundo conhece a série, é uma série da Netflix, é uma adaptação de uma série de livros. Eu não li os livros, tá? Confesso. Eu realmente me apaixonei pela série. E a série é basicamente assim, ela é no período regencial, e o que acontece lá? Na adaptação da Netflix, eles fizeram uma coisa legal. Eles trouxeram pessoas de diversas etnias para fazer papéis principais. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, foi isso, né? E aí, cada temporada é sobre um filho da família Bridgerton, né? Por isso que o título é Bridgerton. E cada temporada você tem um principal. A gente está entrando na terceira temporada agora, né? Vai sair agora em maio, eu não lembro o dia, acho que é 16 de maio. E vai ser sobre o casal, um dos casais que são mais amados, que é a Polly, que é a Penélope, e o Colin, tá? Então, assim, e nessas duas primeiras temporadas, eles conseguiram fazer com que tivesse muitas expectativas, principalmente pelo desenvolvimento deles. E geralmente, assim, tanto a primeira quanto a segunda temporada, os casais principais, eles se conheciam naquela temporada. Então, o desenvolvimento todo era dentro da temporada. Colin não. Colin, ele se conhece desde a primeira temporada e ela vai ao longo dos anos acontecendo, tá? E, então, você pode imaginar como tá o fandom, né? Todo mundo quer, tipo, Colin. E aqui temos um exemplo da Netflix, que aí agora que eu estou falando das estratégias de marketing. A Netflix, ela acaba se apropriando, né, a linguagem dos fãs. Então, você tem a Netflix aqui, usando aqueles GIFs super zoados que a gente utiliza às vezes no Twitter, né? E para se comunicar com os fãs de Bridgerton, né? E aí, por exemplo, no lado direito aqui, a gente tem uma fã falando que sente saudade deles, e aí a Netflix reproduz
expressões, frases mesmo, você tem ali todo o aparato linguístico, realmente como se fosse uma fã falando. E aí chega até com uma questão, uma coisa até que eu me pergunto, será que eles treinaram tão bem assim os estagiários, porque você tem totalmente cara de estagiário, ou eles contratam fãs para realmente conseguir reproduzir isso? Pelo menos esse maneirismo, porque a gente tem um maneirismo, né? Pessoas que estão no fandom têm seu maneirismo. Então, assim, esse aqui foi exatamente como uma fã faria, não só eles falando do Pollen, mas poderia ser de qualquer outro casal, tá? Então, aqui já é uma mostra de... Isso aqui é uma indústria... Isso aqui é uma mostra de como a indústria do entretenimento pega para si a vibe do fã, né? E aí, aqui outro, que aqui é um mix, né? Que ela... Na verdade, ela pegou esse meme de uma fã que tinha postado, e aí ela repostou e ainda colocou escrito Graphic Pollen Design is my passion, que é um meme. Não sei se vocês conhecem esse meme, mas é um meme que tem um sapinho lá todo mal feito. E aí falando que o design gráfico é minha paixão, mas sendo que parecia tudo ter sido feito no Paint, né? Enfim. Então aqui você tem a linguagem da internet, a linguagem dos fãs, tudo ao mesmo tempo. Isso simplesmente para atrair mais ainda os fãs para ficar dando streaming Bridgerton, assistindo, comprando coisas, né? Tanto é que foi o quê? Eu acho que foi semana retrasada que eles lançaram uma linha só de esmalte de Bridgerton. E aí, se eu não me engano, era até blogueirinha que estava fazendo uma das pessoas que estavam pintando a unha e vestida a caráter. Achei sensacional, né? Estratégia de marketing para atrair fã, né? É nisso. E aí eu trouxe um segundo que ele na verdade é um cantor tailandês. Por que eu escolhi um cantor tailandês para dar exemplo? Porque, por exemplo, K-pop é muito famoso aqui no Brasil no geral, né? O cantor tailandês não é uma coisa que você pode dizer que tenha muita gente, mas tem gente, tem. Tanto tem que, de forma... Não foi combinado, essa primeira música não foi combinada, mas quando ele lançou a música Black Tie em outubro, os fãs brasileiros compraram tanto a música no iTunes Brasil que acabou chegando no top 1. E assim, foi totalmente assim, ninguém combinou anteriormente. Aconteceu de forma natural, digamos assim, natural, né, gente? Vou botar muitas aspas aí. Então, teve a movimentação do fandom, né? Porque sempre quando a gente tem, principalmente se você de fandom de música, vocês sabem, né? Principalmente nos primeiros dias, fica todo mundo se junta, vão todo mundo dar stream, vão assistir o MV, etc, etc. E aí o Black Tie foi isso, e ninguém tinha combinado e levaram para top 1. Obviamente, no single seguinte que ele lançou, aí uma das fanbases dele do Brasil combinou com todo mundo, fizeram até compras em conjunto, tá? Para levar o novo single dele, Ghost, novamente para o iTunes. E aí, então, aí a gente está vendo, diferente lá como a gente viu da Netflix, que era a empresa fazendo contato com os fãs para manter eles nos streamings, você vê os fãs, pela paixão apenas, consegue trazer um cantor tailandês, que não é algo muito popular no Brasil, assim, quando a gente pensa, se for comparar com K-pop, né? E conseguir botar no chart de maneira, assim, sem ninguém querer, assim, realmente. Então, assim, esse é o poder do fandom, sabe? Você fazer isso e depois você vai e faz um projeto realmente de propósito e também dá certo. Obviamente, depois disso, todo mundo começou a fazer os eventos, não, como pode dizer, os fan projects, né? Os projetos de fãs, e começaram a pegar bem. Bom, isso tudo eu falei para mostrar o poder do fandom. E aí você fala, mas isso é agora. E eu não sei se vocês já se perguntaram muito de como é que tudo isso começou, tá? Então eu trouxe hoje para a gente falar um pouquinho, assim, bem rapidinho, da cronologia do fandom. E aí eu vou falar do que a gente chama de fandom moderno, tá? Mas espera lá, tá? Antes de vocês de alguém falar, fandom realmente nasceu no século XX só. Há várias discussões sobre isso, tá? Tudo sempre muito discutível. Eu vou chamar só de fandom moderno o que vem, assim, do século XX
tá? Principalmente aqui, estamos falando de meados de 1920, porque apesar de ter tido situações que tem muito dessa vibe, como falei um pouco agora, sobre o que essas mobilizações que fãs fazem, né? E a gente tem como exemplo, não sei se vocês sabem muito sobre a história de Sherlock Holmes. Quando foi publicado o conto final, o Problema Final, em 1893, que é onde o Sherlock morre, os fãs, assim, né, simplesmente meio que pararam ali o Londres e tal, com uma forma de luto, né? Fazendo coisa, tipo, vestindo roupa preta, fazendo realmente demonstrações assim de luto total, porque o Sherlock tinha morrido, tá? Então, isso aí é 1893, né? Estamos falando aí século XIX. Isso foi você realmente vê uma manifestação mais ou menos organizada, tá? Antes do que a gente chamaria de fandom moderno, tá? E ainda assim, você já vê que a gente já tem essa semente, mas tem gente que fala que tem coisas ainda um pouco mais anteriores. Se a gente for falar de fanfiction, por exemplo, uma galera acha que também é do século XX, tem discussões em que momento seria isso, mas tem alguns estudiosos, por exemplo, do estudo de fãs, que defendem, por exemplo, que, não sei se vocês conhecem, que existe uma sequência, digamos assim, que não foi escrita por Miguel de Cervantes, de Dom Quixote, que é chamado de O Livro Apócrifo de Dom Quixote de La Mancha. Ele foi escrito por Alonso Fernandes de Avellaneda, em 1614. Então, dizem que, e tipo assim, não tinha nada a ver, não foi escrito por Miguel de Cervantes, ele adotou os personagens, fez a própria história, e tem muita gente que defende que isso seria uma das primeiras amostras, assim, de fanfiction, tá? E aí a gente volta de novo a Sherlock, porque também Sherlock também tem várias histórias, assim, de fãs que também escreviam histórias, tá? Que, na época, eles chamavam de pastiches e paródias. Uma das primeiras que foram publicadas foi em 1897, né? Então foi tipo 10 anos depois da publicação de Urso no Vermelho, que seria a primeira história, tá? E então, assim, eu não vou ficar focada no que foi feito antes do século XX, mas eu quero dizer que. Eu quero dizer que há ali indícios que sempre existiu o fandom, tá? Então, vamos lá. Gente, 2 segundos que o meu cachorro tá chorando aqui. Pronto, desculpa, gente. Voltando. Então, assim, a estrutura de culturas de fã que a gente conhece atualmente, ela foi lá no início da década de 1920, tá? Tudo começou com essa revista de ficção científica chamada Amazing Stories, em 1926, tá? Então, por que ela foi o início de tudo? Porque existia ali uma seção de carta ao leitor, onde era publicado, tipo, endereços dos fãs, e isso permitia com que as pessoas pudessem se comunicar entre si, não tipo só entre os editores e os escritores dessa revista. Isso permitiu que começasse uma organização de fãs. Então, assim, em 1926 começou isso. Aí, esse elemento interativo, né, ele vai fazer com o nascimento do fandom moderno que, tipo, 10 anos depois, você vai ter a primeira convenção de fãs, que é a PhilCon, que é a Philadelphia Science Fiction Conference, que existe até hoje, tá? Em 1936. E aí você vai ter, tipo, 3 anos depois, a Worldcon, que é em Nova York, e ela se tornou a primeira convenção mundial de fãs. Então, assim, vinha pessoas de vários países, assim, diferentes. Eu sei que a maior parte, assim, provavelmente vinha mais ali da área do Reino Unido e tal. Mas, né, uma coisa que começou tão pequena, já tinha ali uma conferência, tá? Então, aí a gente está falando 1939.
Um pouco tempo depois, apareceu as fanzines. Eu não sei se vocês sabem o que é uma fanzine. A primeira fanzine, considerada a primeira fanzine da história, é o The Baker Street Journal, tá? E ele, obviamente, pelo título, já dá para saber que é de Sherlock Holmes. E a fanzine é a reunião de histórias escritas por fãs, né? Não só histórias, mas também tem outras coisas. Tem também, às vezes, artes, poemas, coisas assim, que são produzidas de fãs para fãs. Por isso que é o nome fanzine, que é fan de fan, né? E zine de magazine, tá? E a mais famosa, né, que teve, assim, o maior alcance foi a Spoknalia. Eu não sei como se fala, eu acho que se fala assim, Spoknalia, que foi criada em 1967 e é de Star Trek, tá? E aí nós temos, nessa época de 1967, quando a gente tem o aparecimento de Star Trek, a série em si, ela foi muito importante para o fandom. Pelo seguinte, foi realmente quando você teve uma organização específica de fãs. Antes era muito ficção científica localizada. Tipo assim, era todos os fãs de ficção científica. Não era, tipo, por série, ou... Na verdade, não tinha série, né, gente? O que a gente tinha, o Star Trek foi uma das primeiras. Mas o que você tinha não era, tipo, por, sei lá, autor, né? Ou algo assim. Você não tinha isso. Era todo mundo fã de ficção científica. E aí você tem Star Trek, vem do Star Trek, essa ideia de uma coisa um pouco mais separada, né? Eu vou falar um pouco disso nas aulas de introdução, tá? Em que eu vou explicar o que acontece ali entre o fandom de ficção científica e Star Trek, porque é mó treta, tá? E também tem uma outra treta que fala assim, Star Trek foi o mais organizado, então ele é o primeiro fandom mesmo, que a gente chama do media fandom, que é o fandom de séries, filmes, livros, tá? Você sempre chama esses assim de media fandom quando você está estudando, pega livros de estudos de fãs em inglês, então vem com essa nomenclatura, tá? E tinha uma série que não foi muito famosa aqui no Brasil, que é The Man from U.N.C.L.E., de 1964. E essa série, que é sobre espionagem, ela teve também muitos fãs, assim. E aí fica uma discussão que também levou a ter também uma organização de fãs, um pouco tempo depois, né? E aí fica muito essa discussão. Qual foi o primeiro fandom? Star Trek ou The Man from U.N.C.L.E.? Muita gente, às vezes, considera mais Star Trek pelo impacto que Star Trek tem. Tipo, Star Trek ainda tem fãs e coisas, assim, grandes acontecendo até os dias de hoje. The Man from U.N.C.L.E. aconteceu aquele filme alguns anos atrás, mas, tipo assim, comparativamente, não fez nem cosquinha, né? Então, assim, fica sempre assim, então, qual vai ser? Normalmente, o pessoal sempre vai dar o nome de Star Trek, tá? Só avisando. Mas fica sempre essa discussão. O que mais tem em estudos de fãs, tá? É discussão. E aí isso vai até 1990, porque essa questão desses fãs fica sempre nessa questão de convenção, fanzine, e não sai muito dali, né? Porque, obviamente, não tem muito o que se fazer. Isso aqui a gente está pensando muito nos Estados Unidos e um pouco de Inglaterra, tá? A gente não tem, assim, não é documentado, pelo menos aqui no Brasil, como aconteceu esse processo. Então, esse processo que eu estou falando é muito mais anglo-saxão do que qualquer coisa a ver com o Brasil, tá? Porque a gente realmente não tem nem vestígios do que acontecia naquela época em relação a fãs dessa forma. Assim, lá nos Estados Unidos já tinha estudos, já pessoas já procuravam. A gente não tem muito bem essa cronologia, tá? Chega em 1990, década de 1990. O que acontece? A gente começa a ter a transição. Começa a ter internet ali no final dos anos 80, para o início dos anos 90, e aí você começa a migração do fandom para a internet. E é aí que tudo muda. Porque com a internet, você começa a ter muito mais alcance, né? E aí você tem a criação de sites como o Usenet, que é um fórum de discussão, tá? Ou então determinados... Eram espécies de fórum, vamos colocar assim, que eram umas bases de fãs que eram criados, uma base de dados que eram criados por fãs, tá? E
Um desses tipos de bases de dados era o que a gente chama de arquivos, porque era só uma espécie de depósito mesmo, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, alguns exemplos desses arquivos que a gente tinha antigamente, né? Tem uns que existem até agora. Por exemplo, aqui do Brasil eu trouxe Floreios e Borrões. Isso aqui eu cacei foto dele lá naquele Internet Archive. Eu não sei se vocês conhecem esse site, mas você consegue tirar, trazer coisas de muitos e muitos anos remotos, porque eles tiram tipo make print. Aí eu consegui um print de 2004 de Floreios e Borrões. Olha que legal. Ele foi criado não, de 2004 não, gente, desculpa, esse aqui é de 2006. O site existe desde 2004. Aqui é um exemplo de outro arquivo de fanfiction. Esse arquivo de fanfiction, ele é de Harry Potter também. Ele não é americano, ele é de língua inglesa, e ele acopla os seguintes casais. Eles eram de casais específicos. Era Harry e Hermione, Draco e Gina, Ron e Luna e... Luna e Lily James, tá? Então eram as fics desses casais que apareciam nesse aqui. E ele é de 2002 e morreu de vez em 2016. Esse também existe. Esse aqui ele é espanhol. Li muito aqui porque eu já tinha lido todas as fics em português de Harry Draco, aí eu fui para espanhol, né? Antes de ir para inglês. E aí o Slash Heaven, lá na verdade, de vários fandoms, tá? Mas era muito popular, principalmente com fandom de Harry Potter e especialmente de Harry Draco. Esse daqui é A Teaspoon and an Open Mind. Ele é de Doctor Who. Ele tem todos os Doctors, tá? E também fanfictions de Torchwood, de Sarah Jane's Adventure. Ele é de 2003 e também existe até hoje. Não sei se ele é muito utilizado, mas ele tá aí em pé. Então, isso daí foi até o início de anos 2000, como vocês viram, né? Que foi o aparecimento desses fóruns e desses arquivos. No fim de 2000, e aí não é nem no fim de 2000, você ali no meados de 2000, você tem a migração de fóruns para o Live Journal. Não sei se vocês conhecem o Live Journal, né? Eu trouxe foto do Live Journal? Não trouxe. O Live Journal, ele é uma espécie de blog, e lá você posta e as pessoas podem fazer comentário, tá? E era assim o fandom durante muitos anos. Entre 2005, o pessoal começou a... 2005, a maior parte do fandom estava no Live Journal, tá? A maior parte, assim, em 2005 era alta, assim, do Live Journal, tá? Até que no dia 29 de maio de 2007, a galera levantou para ir no Live Journal, e aí foram nas suas listas de amigos, porque antes a gente não tinha dashboard ou aquela a TL, eu esqueci o nome disso, a TL do Twitter, né? Que a gente vê nossos seguidores, e um postando atrás do outro. Lá se chamava Amigos, e aí você via todo mundo postando. E aí o pessoal reparou que um grande número de blogs haviam sido rasurados e deixaram assim totalmente de existir. E aí daí que veio o nome Strike Through. Essa foi a primeira onda. O que aconteceu? Mais de 500 blogs com a seguinte lista de interesses. Interesses não, eram tipo tags, né? Você tinha aquela tag ali presente, o pessoal colocava. E aí tinha as tags: pornografia infantil, incesto, pedofilia, estupro, violência doméstica, BDSM e prostituição. E assim, eram sempre relacionados a crimes sexuais ou coisas sexuais, né? Não necessariamente crimes, porque tipo, teve coisas relacionadas a só porque era um casal homossexual, por exemplo. Isso aconteceu muito. Isso aconteceu por conta de quê? Tinha um grupo conservador de direita chamado Warriors for Innocence, que começou uma espécie de uma caçada às bruxas virtual. Lá atrás de uma porção de blog, começaram a denunciar esses blogs. E aí, isso aconteceu que o Live Journal simplesmente saiu deletando uma porção de blogs. Assim, sem discriminação nenhuma, sem ver o conteúdo realmente se tratava daquilo ali, né, de pessoas cometendo crimes sexuais ou só lidando com determinados problemas. E aí, o que aconteceu? Quando houve essas exclusões, foi tudo junto. Foi tipo assim, blogs de RPG,
grupos de discussão de livro, blogs de sobreviventes de estrupos, porque tinha pessoas que iam para esses blogs para conversar sobre suas experiências, e grupos de fanfic. E aí se perdeu um dos maiores arquivos assim de fanfiction, que nunca mais se teve, né? E isso foi em maio de 2007. Aí, meses mais tarde, eu acho que foi em setembro, eu não lembro, eu estava lá, gente, eu vi isso. Você teve o Bold True. E no Bold True, aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez, eles, em vez de colocarem aquele que é a rasura, que é com a linha assim no meio, eles botaram tudo em negrito, por isso que é o nome Bold True também. A gente dá nomes assim super maravilhosos, né? Nem um pouco criativos, pelo amor de Deus. Podia ser outro nome, mas tudo bem. Enfim, e aí o que aconteceu? Isso aí foi um drama porque perdeu muita coisa. A gente não tem ideia até hoje de quanto a gente perdeu. Isso levou que a galera do fandom se juntasse e começasse a falar de ter algum tipo de site ou algum tipo de arquivo que vai realmente você ter um depósito para colocar tanto fanfiction como arte, como tudo, para você realmente não sofrer com essas perseguições em outros sites. Porque, tipo assim, aquilo ali não era a primeira vez, não, tá, gente? Ao longo dos anos, a gente recebia várias censuras. Eu não comentei isso, e depois eu vou comentar quando for nas aulas e tal, na primeira aula, principalmente, que eu vou falar um pouco mais sobre a história de fandom. Você teve perseguições a fãs. Por exemplo, Anne Rice, né, a autora de Entrevista do Vampiro, ela perseguia fãs, mandando e-mail, dizendo que vai processar, e processava, tá? Fazer fanfiction e tal. Star Wars também foi uma caça às bruxas por que a gente acha que só tinha Spock e Kirk? Porque realmente eles eliminaram Han Solo com o Luke Skywalker, porque era um chip super famoso da época. Mas a censura foi lá e acabou. E hoje a gente nem sabia, a gente não saberia isso se não tivesse pessoas da época que falou o que aconteceu. Né? Mas você não tem registros mais porque realmente foram atrás. Tá? E aí o que aconteceu? E por conta desse Strike Tribal True, teve essa proposta da Esselet, que é uma autora mega famosa em vários fandoms, especialmente Harry Potter, Merlin, deixa eu lembrar mais, acho que é Sherlock, não lembro. Enfim, ela escreveu para vários fandoms, enfim, que na vida real ela é conhecida como Naomi Novik, que ela é uma escritora famosa também, tá? Ganhou prêmio, Google Awards, coisas assim, tá? E aí veio a proposta do Organization for Transformative Works, tá? Que é o dono do Archive of Our Own, que é o queridinho de leitores de FIC, principalmente de leitores de FIC no inglês, tá? E dentro dessa organização tem várias outras coisas, tá? E ela é sem fins lucrativos, porque ela tem que ter salas e mais salas gigantescas, né, de equipamento para poder figurar todos os fanworks que mandam, né? Que é muita coisa. E só aumentou na pandemia, tá? Então, essa organização, além de cuidar de fanworks, eles também têm outros projetos, e um dos projetos muito legais é o Open Doors, que eles recuperam arquivos de fanfiction. Tipo, tá saindo um determinado de um arquivo, sei lá, arquivo do Spock que está indo embora. Eles pegam as fics do Spock que estão postadas naquele arquivo e transportam para o AO3, né? Então é isso que eles fazem, é bem legal. E depois dessa história toda do Live Journal cancelando uma porção, deletando uma porção de site e tal, o pessoal começou a migrar para o Tumblr, né? E aí todo mundo ficou no Tumblr durante muitos anos. Muita gente aqui deve ser também da era Tumblr, conheceu o fandom talvez pelo Tumblr, não sabe nem o que é Live Journal, né? Eu que passei por tudo isso. Mas quem é da era Tumblr lembra até quando a Yahoo comprou, tudo começou a dar errado depois que a Yahoo comprou. Acho que foi um ano depois que a Yahoo comprou, eles vieram com aquele de não poder postar coisas NC-17. Ok. Pode falar. É só porque você fala Tumblr e é como se você estivesse me manifestando imediatamente. Eu só quero deixar claro que o Tumblr está lentamente se recuperando.
tá? Ele tá voltando, ele está vivendo. As fanfics de lá são boas? Não. Mas ele está voltando, tá? Ele permanece a rede social superior. E pra quem não estava, tipo, em qualquer um dos movimentos do Tumblr, tipo, não foi uma coisa, tipo, foi de leve. Tipo, aconteceu, mas assim, um mês depois a gente estava recuperado. Não, foi tipo eventos de magnitude absurda. Teve o de 2014, a gente ficou um sólido ano inteiro, tipo, tentando recuperar, tipo, toda a confusão que tava no Tumblr. Então, assim, esses eventos que ela tá falando, como o Documento Doom, são eventos que foram muito grandes e muito impactantes, e muita gente perdeu muito conteúdo que nunca mais vai ser recuperado. Então, assim, é só pra mencionar isso. Vida longa ao Tumblr. Assim, super concordo com ela, tá? Mas depois que teve esse negócio dos 18 anos, de maiores de 18 anos, de conteúdos para maiores de 18 anos não poderem ser postados no Tumblr, assim, saiu muita gente de lá, que não podia postar e tal. Aí depois, quando eles liberaram de novo, a galera voltou, né? Mas, assim, ainda... Agora está um pouco mais dividido, porque você teve a criação do Discord. Eu não sei quando o Discord apareceu, não, tá, gente? Eu sei que provavelmente deve ser um pouco mais antigo do que eu acho, mas, assim, depois que teve a confusão toda do Tumblr com o negócio de 18 anos, simplesmente muita gente foi para o Discord, que ele funciona como fóruns, e ficou muito panelinha. Esse foi um problema, porque você perdia um pouco daquele de comunidade aquele senso de comunidade que você tinha dentro do Tumblr e dentro do LiveJournal, por exemplo. Tá? Mas, assim... E aí você também teve a galera indo pro X, né? Antigo Twitter. Eu sou obrigada a ficar no Twitter porque eu sou fã de coisa asiática. Fã de coisa asiática, né? Leia SBL. Só se ferra porque é tudo no Twitter. Eu não gosto do Twitter, mas eu estou lá, querendo ou não, para eu poder me conectar com o pessoal. Mas eu gostaria que fosse no Tumblr, tá? Porque eu ainda acho o Tumblr a melhor plataforma, concordo totalmente com a Ju, tá? Mas é isso. Então, essa é basicamente a história, assim, muito rápida de fandom, né? Peguei, tipo, quase 30 anos de fandom e... 30 mais, né? 40, sei lá. Anos de fandom e tentei dar uma resumida. Isso tudo para falar do quê? Que a gente chegou nesse ponto, né? Porque sempre essas grandes movimentações fez com que a gente se tornasse os queridinhos da indústria do entretenimento, porque a gente que dá dinheiro para eles, tá? E o porquê que agora é importante a gente ver essa questão. Agora vamos entender um pouquinho, já que a gente falou um pouquinho da história e da movimentação que a gente é capaz de fazer, para realmente falarmos do estudo de fãs, tá? Então, o estudo de fãs, ele vai surgir como consequências dos estudos culturais da década de 1980, tá? Ele não simplesmente caiu do céu, não, tá? Porque, principalmente, se você vê uns textos assim, vão dizer assim, Aaron Jensen criou lá o estudo de fandom. Vamos lá. Ele não simplesmente apareceu magicamente com aquele livro maravilhoso. É um livro maravilhoso, todo mundo tem que ler. Se gosta, quer trabalhar com fandom, você tem que ler aquele livro. Ou pelo menos partes dele. Assim, que é o Textual Cultures. E o nome dele no português, ele foi traduzido. E eu acho que é Os Invasores do Texto. Se eu não estiver errada, Joana, me corrija. Invasores do Texto, isso mesmo. Então é isso aí. E aí, ele tem em português, mas assim, é raríssimo de você encontrar, e quando você encontra é tipo R$350. Então, assim, enfim. E ele não simplesmente apareceu nesse livro, tá? Esse livro foi também consequência desses estudos culturais que foram surgindo lá na década de 1980. E o que foi isso? Teve, obviamente, vários focos de estudos sobre audiência. A audiência está sendo... Audiência, sim, eu estou falando de tipo, pessoas assistindo, vendo, consumindo coisas, tá? E começaram a ser estudadas. E a gente está falando disso assim... Esses estudos começaram a partir ali da década de 60, tá? Aí você tinha determinados tipos de estudos e esses estudos foram meio que evoluindo.
Até que a gente chegou num grupo de intelectuais do chamado Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham, que todo mundo conhece como Grupo de Birmingham, se você for ler texto sobre, tá? E esse grupo, em si, eles defendiam a ideia de que o processo de recepção, e quando eu estou falando de processo de recepção, é o seguinte, você assiste uma coisa, não é simplesmente eu depositando uma mensagem dentro de você e você ficando ok com ela. Tá? Você vai assistir aquela mensagem, você vai ter determinada uma leitura dessa mensagem, e aí você vai reproduzir, vai ter uma determinada, ou um determinado sentimento, ou determinados pensamentos, tá? Em relação a elas. Porque antes isso não era defendido. O pessoal era muito aquela ideia de tipo, você é totalmente passivo. Você assiste o negócio, viu, ok. Tem gente que fica obcecada com isso, né? Esses doentes. Né? Porque antes de você ter a primeira onda de estudos, onde surgiu o campo de estudos de fãs, muitos fãs mesmo eram estudados por acadêmicos como pessoas doentes, tá? Enfim, então, assim, esse processo de recepção para esse grupo, ele tinha muito mais nuance ali do que você simplesmente ser receptor, a audiência, né? As pessoas que estão vendo. E o público era muito mais ativo nas interpretações do que eles estavam pensando. Tá? E aí eles começaram a fazer um modelo teórico ali, alternativo do que era muito comum naquela época ali, que era esse modelo que eu falei, né? De todo mundo só está recebendo e não se faz nada, todo mundo é passivo, que causou, né, uma mudança ali de paradigma, digamos assim. O negócio mudou muito de figura quando a gente tem a figura do Stuart Hall, que é desse grupo de Birmingham, que escreveu um texto com o nome de Encoding Decoding. Tá? Todos esses textos que eu estiver mencionando aqui, depois eu vou deixar links deles em algum momento lá, e aí vocês podem acessar para vocês lerem, tá? Se vocês quiserem ler. Enfim, ele criou esse modelo, que é o modelo de codificação e decodificação, que é a ideia do seguinte, a codificação é a pessoa que vai criar a mensagem, digamos assim, vamos lá, vou dar um exemplo como se fosse uma história. Eu escrevo uma história, eu coloco ali determinados valores, uma determinada mensagem naquela história. Aí eu fiz a codificação, tá? E aí, pego esse meu livro e dou para a Joana. Eu falo, Joana, lê. Aí Joana lê. Aí, quando a Joana está lendo, ela está decodificando aquela mensagem, aquele livro. E aí ela vai ter outras interpretações a partir daquilo que eu li. E aí ela fala umas interpretações que, tipo assim, eu não estava tentando passar aquilo, não. Mas ela entendeu daquela mesma forma. Vocês estão entendendo mais ou menos o que estava acontecendo? Esse modelo de codificação e decodificação muda a percepção de como as pessoas percebem como a audiência pode interpretar conteúdos midiáticos, tá? Porque o significado dele, de qualquer obra, qualquer produto, ele vai ter diversos níveis e referenciais. E o que acontece? Quando você está decodificando o conteúdo que você está consumindo, a pessoa, ela está ali lendo, mas ela tem um repertório cultural específico, ela tem experiências que moldam a compreensão dela, das mensagens dela, independente do que o criador está querendo passar. Ela vai ler através das experiências que elas viveram, né? Do conhecimento, de todas as referências que elas têm. Tá? Então, apesar de eles reconhecerem que era o criador, né, tinha, obviamente, um espaço muito grande, o leitor ou o consumidor lá do conteúdo, ele também tinha. Não só como ele tinha, como ele também podia subverter, ele podia distorcer, ele podia reimaginar o conteúdo, né? E todas essas adaptações, esses processos que a gente faz, que a gente faz isso através de fanfiction, através de fanart, né? Para encaixar no que a gente necessita e deseja. Se a gente for parar para pensar assim, slash, né? Os relacionamentos, que como se chama os casais gays de pessoas que no canon não eram gays, né? Vamos lá, Spock e Kirk,
Steve Buck, que são extremamente famosos. Você vai ler sobre o estudo do Slash. Um dos primeiros textos falam que o Slash, ele nada mais é do que a concretização das entrelinhas ali, daquelas tensões que aparecem nos textos, tá? Então, é isso, a ideia do subverter, né? Que vem com esse pessoal de Birmingham, né? Que depois se tornou um dos principais modelos teóricos. Que é o que hoje em dia porque hoje pra gente é muito óbvio isso, porque, né? A gente passou já por todo esse processo, mas naquela época não era, foi revolucionário, né? Esse modelo de compreensão que a gente pode ter é o que vai pavimentar para a criação do campo de estudos de fãs, né? Porque você vai olhar para audiências em particular e você vai ver que aquilo ali tem uma razão por estar daquele jeito, tá? Não é uma coisa assim, eles são doidos, tá? Não é isso, né? E aí, vamos agora falar um pouquinho, né? Eu vou trazer de um Marc Dufay, que ele é um pesquisador também de estudos de fãs, tá? E ele fala uma coisa muito legal no livro dele, Understand Fandom, que é o seguinte: a pesquisa sobre fandom é um corpo de estudos muito amplo, de longa data e multidisciplinar, que tem o fandom como foco principal. Os estudiosos interessados têm orientação interdisciplinar ou vieram de tradições acadêmicas como sociologia, antropologia e psicologia. Então, quando está começando os estudos de fãs, principalmente, obviamente não tinha um campo, né? Então, vinha todo mundo ali de sociologia, antropologia, psicologia, comunicação. Tem muita gente de comunicação. Na verdade, o grande... Até hoje, né, digamos assim, basicamente muita gente da área de comunicação, né, que é interessada nessa parte. Agora está vindo de outras tradições acadêmicas, tipo história, literatura está vindo agora, por incrível que pareça. Porque, por exemplo, eu estudo fanfiction. Não tem estudo literário de fanfiction, tipo assim, crítica literária sobre fanfiction. O que tem são muito mais estudos sociológicos. O que é isso? Por que fãs de Steve Buck escrevem Steve Buck? Sabe? Coisas assim, né? Então, é muito mais para você saber o que leva a pessoa a escrever fanfic, quais são as razões, coisas assim, tem um cunho muito mais social do que um cunho, tipo assim, tá, legal, ele escreveu isso e agora vamos pensar, né, a estrutura desse negócio, né? Não tem muito isso não, de estudo literário, tá? Então, isso também é um campo para quem quiser estudar mais sobre fanfiction aí, fica mais ativo. Alguém levantou a mão, vai. Fui eu, Natália. Estou sempre aqui para complementar as coisas que você fala. Gente, quando ela quer dizer, tipo, tem muita coisa, a pesquisa que tem é mais focada nessa parte social, assim, eu não tenho como explicar o quanto isso é verdade, só quem está pesquisando sabe. Porque, literalmente, você não tem referência literária. Não tem. Você não tem o que usar. Você vai fazer uma pesquisa, que livro você vai botar na bibliografia? Não tem para botar. Porque o que você tem é pesquisa de pedagogia. Então, como a comunidade do fã pode ajudar no aprendizado, alfabetismo, fanfic, então, é só pedagogia. E coisas sociais, tipo assim, a comunidade das mulheres, LGBT, blá, 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 e os fãs. Agora, você pegar, tipo, o conteúdo do fã e analisar ele como uma arte, quais são as técnicas utilizadas, se a gente usar de exemplo a fanfic, quais são as técnicas narrativas que foram criadas pela fanfic, por exemplo, que hoje são colocadas, tropes que foram criadas pela fanfic que estão aparecendo a rodo no Netflix hoje em dia, entendeu? Quais são as regras, qual é a linguagem que foi criada para essa comunidade? Fanart, fanvideos, todo o conteúdo, ele não é analisado como um conteúdo mesmo. Ele é analisado por seu impacto ou talvez a sua diferença, o que o faz ser diferente do que o que a gente vê, e aí se torna meio que um fenômeno. Então é sempre o fenômeno da fanfic, o fenômeno dos fãs, o fenômeno das fãs do One Direction. Aí é isso, entendeu? É isso que você vai achar, só. E é isso que a gente tá, tipo, lutando muito pra mudar no núcleo. A gente tá tentando, tipo, analisar
com uma visão crítica o conteúdo, e não só o objetivo de quem o produz, né? Apesar de quem o produz é o mais importante. Então, era só isso, porque realmente vocês não têm como saber até vocês começarem a pesquisar essa área e vocês sentirem, tipo, você sai de uma área, por exemplo, qualquer outra história. Eu quero aprender sobre a Segunda Guerra, com uma quantidade de conteúdo absurda, você nem sabe por onde começar. No nosso caso foi o contrário. A gente chegou, cara, não tem por onde começar. Porque não tem caminho, não tem por onde ir. Então, era só isso que eu queria dizer. O Júlia sempre fazendo ótimos comentários, porque é isso mesmo, de ter uma tristeza, assim, a só ladeira abaixo. Enfim. Bom, Joana rindo porque tu sabe, Joana. Bom, vamos lá. Então, para a gente falar, como eu já falei, as pesquisas de fandom, né, começaram e tal, e nós temos um livro, se você for ver, os livros são muito recentes, você vai ver a data, né, se você tá em ciência, tipo, literatura, aí você vê assim, tipo, um livro de 1989, tu fala, tá, é até meio recente, né? E aí, quando você pega em comparação, tipo, livro recente de estudos de fãs que tem um ótimo impacto, 2007, né, para você ver, assim, a discrepância. Mas é assim, tá? Teve um livro que foi lançado em 2007, chamado Fandom, Identities and Communities in a Mediated World. E nesse livro a gente tem os pesquisadores Jonathan Gray, Cornel Sandvoss e C. Lee Harrington. E eles fazem nesse livro introdutório deles uma coisa muito legal, que eles meio que organizam o desenvolvimento da área de estudos de fãs. Eles foram o primeiro a fazer isso, tá? Eu sei porque eu catei. Eu falei assim, gente, de onde eles tiraram isso? Aí depois todo mundo era referenciando ao que eles fizeram. Eu falei, então eles foram os primeiros, né? E é assim. Aí eu falei, então você tem assim, pensar o estudo de fãs em três ondas. E aí eles explicam por que eles chamam de ondas. Eles escolhem ondas, um termo tipo fase, porque eles queriam deixar a ideia clara de que, tipo assim, as diferentes abordagens conceituais e metodológicas, elas tiveram seus pontos altos em diferentes momentos da história da disciplina estudos de fãs, mas as questões, as preocupações, as abordagens, a metodologia mesmo utilizada, elas não se tornaram irrelevantes só porque elas não estão mais no seu ponto mais alto, tá? Elas continuam existindo ali. Então não pode ser uma fase, porque a ideia de fase é meio que tipo assim, vamos ultrapassar isso aqui, superou, está errado. Não é isso. Não é isso que acontece. Então, a gente pensa em ondas. Então, a primeira onda teve uma determinada coisa para caracterizar ela, a segunda onda teve outra, e a terceira onda, que é a onda que a gente está, tem um terceiro quê ali, tá? Então, a gente vai ter a primeira onda, que ele chamou de fandom é lindo, tá? A segunda onda, eles identificaram como cultura de fãs e hierarquia social, e a terceira seria fandom e a modernidade, tá? Vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Cada uma dessas, eles tinham diferentes objetivos, pontos de referências conceituais, orientações metodológicas, tudo diferente, assim, tá? De um do outro. Aí vamos começar com o primeiro, que é fandom é lindo. Bom, a época do fandom é lindo, ele vai ser caracterizado por trabalhos que foram inspirados num teórico francês chamado Michel de Certeau. Tá? Esse homem me percebe. Tá? Quando eu comecei a entrar no estudo de fãs, eu tenho uma faculdade anterior que o principal teórico era Michel de Certeau. Aí quando eu abri, a primeira coisa que eu vi era Michel de Certeau, eu quase chorei. Eu falei, ele de novo não. Né? Mas é isso, gente. Ele está em tudo que é lugar. É assim mesmo. O que acontece? O Michel de Certeau, ele vai falar muito de como as pessoas normais, vamos botar pessoas normais, tipo assim, pessoas de vida cotidiana, pessoas que não têm poder, né? Pensando assim, elas detêm sim um tipo de um poder e elas têm táticas para subverter os poderes hegemônicos, tá? É muito isso que a teoria dele fala. E
O primeiro trabalho, né, que é o Aaron Jenkins, que foi o primeiro que eu falei, né, lá no início, com o Textual Poachers, ele vai fazer toda a sua base no Michel Dissertor, que ele vai defender a ideia de que a questão da massa, do consumo de mídia da massa popular era um local de lutas de poder, tá? E o fandom era basicamente uma tática de guerrilha em que os tem menos recursos ali vão vencer, tá? E aí, o que acontece? Essas táticas, elas são atos de subversão e apropriação cultural, tá? Não estamos falando de aquele tipo de apropriação problemática, não. A gente está falando, sei lá, pessoas assistindo Star Trek escrevendo Spock Kirk, tá? Coisas assim. Aquilo ali já era uma subversão, porque você, imagina, década de 60, ser homossexual era crime nos Estados Unidos. E aí você tem um bando de mulher na calada ali, escrevendo com risco de ser presa, sem exageros, simplesmente para você escrever um Kirk Spock. Cara, vamos lá, né? Dá para entender o porquê que o Aaron Jenkins olhou aquilo e falou assim, meu Deus, temos que estudar isso, porque é muito interessante. Tirando que ele também era fã, tá, gente? Enfim. Bom, e eu falei assim do Aaron Jenkins, mas o primeiro que eu trago aqui para falar, na verdade, é o John Fiske, que ele é também mais ou menos da mesma época. Ele publicou esse livro em 92, que é o mesmo ano que foi publicado o Textual Poachers, tá? E todos eles falando de fãs, tá? De coisas de fãs. E o John Fiske, ele fala uma coisa sobre os fãs, que mostra mesmo essa ideia de que o estudo de fãs era uma coisa quase digna, né? Porque eles estão ali para representar, dar voz àqueles que eram desfavorecidos na sociedade. Porque, vamos lá, a gente está falando de 92, em que fãs eram vistos como perdedores e pessoas obcecadas, e tinha muito trabalho assim de acadêmico que estava falando que eram pessoas doentes, tá? Então, assim, você imagina como era a figura do fã, né? E aí você também teve aqueles casos, tipo, o cara que matou o Beatles, o cara do Beatles, é o John Lennon que morreu por causa do cara, não sei. Alguém fala. É o John Lennon que morre, né? Pra você ver. Eu gosto da Jona, que a Jona tá ali pra sempre me dar apoio. Que ele foi assassinado por um fã. E aí você tinha toda aquela imagem ruim da pessoa do fã. Então, o estudo de fãs veio para realmente ali melhorar a imagem ali do fã, né? Dizer, não é nada disso. Tem gente doida, mas não é tanto, tá? E aí você tem o John Fiske, que ele fala o seguinte sobre os fãs. Associados aos gostos culturais de formações subordinadas do povo, particularmente aquelas destituídas de poder por qualquer combinação de gênero, idade, classe e raça, né? E aí, obviamente, isso aqui combina muito mesmo com a nossa ideia, pelo menos aqui de alguns anos atrás, de fandom, que a gente ainda tem, né? Que a maior parte de pessoas que estão ativas no fandom são mulheres, ou são pessoas LGBT, né? Ou são pessoas jovens, e não é bem assim, né? A gente tem pesquisas que apontam que não é bem assim, né? Mas a gente não vai entrar nessa questão, tá? E aí você tem esse livro, tem um Fiske falando disso, e é muito remarcado, né, em Textual Poachers do Aaron Jenkins, que foi publicado em 92, como eu tinha falado, né? E aí, no Aaron Jenkins, que ele vai falar um pouco mais sobre que ele vai se estender um pouco mais sobre a questão do fandom. E aí ele vai falar, por exemplo, que como o fandom era para ir contra o bloco de poderes, tá? Que ele era retratado na mídia mainstream, né? Então ele vai muito nessa questão, né? Que é muito o que o próprio Dissertor fala, tá? O livro do Dissertor, que é a Invenção do Cotidiano, Artes de Fazer, o Dissertor ele vai falar sobre as práticas cotidianas, como elas não são uniformes ou passivas e nem são conformadas com estruturas do poder, tá?
E o cotidiano, ele vai ao longo ele vai englobando assim formas de apropriação e ressignificação dos bens materiais e culturais. Então isso também vai incluir o quê? Cultura pop. Se você vai consumir, se você vai ressignificar as coisas, então você tem ali o poder de você ressignificar a cultura pop. E é exatamente o que o fandom faz nesses um esforço comunitário, né? Porque você tem várias comunidades interpretativas e eles vão moldando, ressignificando, né? E, enfim, então ele passa ali a tomar essa o que o poder, o que esse poder, não vou dizer institucional, mas assim, o que a força do mainstream faz, ele toma para si, e não é que ele toma rédeas, mas ele faz, é possível ter algum ambiente que ele possa fazer coisas diferentes, tá? Enfim, e aí fala muito dessa questão de ser micro-resistências. E aí a ideia é quando o fandom aparece como uma resistência ao poder, tá? Então, o estudo de fandom, ele entra não só para melhorar, né, para construir uma outra imagem do fã, como ele não é aquela pessoa ruim, e tampouco ele não é uma pessoa acrítica, não é bajuladora e não é reverencial. Porque tá aí uma coisa que pessoas que não estão no fandom sabem, pelo menos assim, não agora com a internet, que agora dá para saber, né? Porque a barbucha que a gente pode fazer quando a gente não gosta de alguma coisa, meu Deus. Mas assim, até alguns anos atrás, vamos lá, 15 anos atrás, não era. Muita gente tinha essa perspectiva de que, por exemplo, todos os fãs vão babar o ovo de autor. Mentira, tem linchamentos possível. Se você faz uma coisa que o fã não gosta, vai rolar sangue, morte, qualquer coisa, né? Não literal, né, nesse caso. Mas, enfim. E então, quando começa estudos de fãs, você tem ali a figura do fã como uma pessoa subversiva e indo contra o poder mainstream, né? E é isso, tá? Vamos, peraí, 2 segundos que eu esqueci de passar. E então, ela tem uma característica que é interessante que os autores, o Gray, o Harrington e o Sandvoss fala que eles têm uma forma meio que uma pesquisa ativista nesse sentido de tipo, vamos meio que defender o que está sendo, eles estão sendo acusados porque não é bem assim, tá? Então ele vai, o estudo de fãs ali naquele momento, quando ele começa, ele é uma tentativa de valorizar de forma diferente o lugar do fã, nessa estrutura de consumidor versus produtor, tá? E é por isso que eles veem, eles deram o nome de fandom lindo, porque você não vê muito críticas, você vê só. Não quero falar enaltecendo, mas é meio que falando só dos aspectos mais positivos, né? Como se fosse algo assim perfeito e não tivesse nenhum problema, né? Porque eram pessoas que tinham status ignorados na sociedade, porque, como eu falei, eram muitas vezes mulheres, né? Então, naquela época, né, a gente ainda não estava tão avançado no feminismo como é hoje. Vamos lá, muito avançado assim, né? Mas, enfim. Então, essa é mais ou menos a ideia, tá? A primeira onda é isso. Por isso que ele é visto como os consumidores versus os produtores. E, como eu já tinha falado, como eles estavam muito nessa vibe de enaltecer os fãs, então eles vão falar muito das práticas realizadas pelos fandoms, tá? Para ir realmente contra aquelas que falavam como a mídia e alguns acadêmicos anteriores pintavam eles como algo patológico, né? Enfim. E basicamente essa é a ideia. Aqui eu trouxe até uma foto de uma fanart de Han Look de um fanzine de 97. Foi assim um achado. E aí eu queria mostrar uma coisa assim pré-internet, né? Quer dizer, 1997 ainda tinha internet, mas ainda não era tão difundida, né? Então
eu quero que vocês tenham só uma percepção, que a gente está falando isso de resistência e tal, a gente está dentro de uma lógica sem internet, tá? A gente está falando de pessoas que vão só para a convenção e mandam carta um para o outro. Não é uma coisa extremamente organizada, mas é bem pequena. Vai, Ju. Não, eu só queria comentar que essa foto aí de Han-Luk só poderia ter sido recuperada por causa da internet. Só poderia ter sido feita por causa da internet. Porque Han-Luk foi dizimado. Então a gente não tem fanzine física de Han-Luk. Porque George Lucas decidiu que não ia acontecer. Enfim, Bom, continuando. Então, assim, é basicamente isso que foi a primeira onda, tá? Opa, foi demais. Ai, gente. Ué? O negócio... Peraí, gente. Deu ruim aqui no... Ele saltou alguma coisa. Voltou. Tá. Enfim, não sei onde foi parar o outro... Não está aparecendo o que eu quero mostrar, mas agora a gente vai falar da segunda parte, tá? Que é da questão da segunda onda, que vem a segunda onda, que é o que a gente chama de culturas de fãs e hierarquia social, tá? A transição dessa onda, da primeira onda para a segunda, ela vai ser marcada mais pela, primeira, a mudança da percepção pública sobre ser fã. Tá? Até, como eu falei, ali no início da década de 90, tinha aquela visão um pouco negativa. Quando você vai ali para os anos 90, que você começa com aqueles séries tipo Arquivo X, Buffy, coisas assim, que tem um grupo muito nichado e fervoroso, tá? E aí você está passando pela era do que eles chamam de broadcasting, que é você transmitir algo em larga escala, por o que eles chamam de narrowcasting, que é uma disseminação para um público especializado. Então, tipo assim, por isso que era muito, naquela época, década de 90, foi muito época de séries que se tornaram cult, que é só um nicho ali muito específico, e consomem tudo que tem ali, né? Tem até um dizer, mais ou menos, não sei até que ponto isso é verdadeiro, quem vai poder falar a Jo, que tem essa noção de que 80% do lucro que uma pessoa, que alguma empresa pode ter em algum conteúdo midiático, vem de 20% da audiência, porque é aquela ali que vai consumir o negócio mesmo de uma forma que vai gerar o dinheiro. Então, não sei até que ponto isso é verdade, mas também como é fã, né, sendo uma, eu imagino que não esteja muito longe disso. E ali, na década de 90, você tem, né, o surgimento de novas tecnologias. Você tem a questão do DVD, você tem VHS, né? Depois você tem o DVD. E DVD, então, se quem for assim da época de DVD deve lembrar daquelas coleções lindíssimas que tinha de Star Wars, Star Trek e Arquivo X, eu tenho tudo, tá? Você compra, e aí eles fazem uma edição especial. Tipo, isso já é um pouco mais recente, né? Isso já é para a década de 2000, que é, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que teve a versão 1, a versão estendida, enfim, né? O que acontece? Nessa questão, com esse surgimento todo dessas novas tecnologias, e você tendo esse mercado mais nichado, o que se torna mais interessante para a empresa é você ir no grupo, tá? Então, como você está ampliando a questão do fandom, está se tornando uma coisa popular, as coisas começam a, né, dar uma diferenciada, você começa a perceber certas coisas. E, assim, apesar da indústria estar tratando um pouco melhor o fã ali na década de 90, início de 2000, a mídia não estava tão
ainda não estava tratando melhor. Não que ela trate bem fãs, porque é uma coisa muito assim, depende de qual tipo de fãs, tá? Um fã de Harry Potter, né? E eu tô falando de Harry Potter porque teve um caso que é apontado pelos próprios autores, que teve um artigo do New York Post que era sobre os fãs de Harry Potter. E se eu não me engano, foi onde que foi chamado pela primeira vez de Potterheads, alguma coisa assim. Não tenho certeza, tá? Não confio nessa informação completamente, mas eu acho que é. E ali, o autor, ele pinta o fã como um extremamente nerd, sendo perdedores por excelência, embora eles sejam extrovertidos, né? Pode falar. Cara, então, era pra mencionar que quando a gente fala a mídia não trata os fãs bem, a gente pode adicionar a mídia não trata os fãs mulheres jovens bem. Tipo, não trata nenhum fã muito bem. Mas a jovem mulher é a que mais sofre. E um vídeo que eu recomendo muito é o Boy Bands versus Soccer Fans. Fãs de futebol versus fãs de boy bands, da X-Celeste. Se quiserem, eu coloco. Quem quiser, tipo, comenta aí, bota o link, eu boto o link. Se ninguém se interessar, tudo bem. Mas ela fala sobre como a comunidade de fã de esportes, que é dominada pelo homem, teoricamente, ela não sofre nem metade do nível de desaforo e desrespeito que o fandom, por exemplo, do One Direction da vida. Qualquer fandom que é dominado por mulheres vai sofrer uma crítica muito mais pesada e muito mais pessoal do que um fandom dominado por homens. Simplesmente porque, até recentemente, a mulher não era considerada intelectualmente capaz de reconhecer conteúdo de qualidade. E com isso, o conteúdo sofre. Porque o conteúdo é taxado como conteúdo de segunda. Então, quando a gente fala, a mídia não trata bem os fãs, não trata mesmo. Não só não trata, como mostra que ainda tem muito caminho para andar, tanto no feminismo quanto nos movimentos LGBT. Então é isso, eu recomendo muito esse vídeo, porque ele tipo, bota os números, ele não te mostra, não é um vídeo teórico, ele é um vídeo que te mostra os números. Tipo, aqui estão os números de fãs de esporte, de boy bands, aqui estão os números de matérias criticando esse grupo e como eles são tratados. E eu acho que isso mostra bastante sobre como os fãs são tratados desde sempre, tá, gente? Eu falo isso, mas isso não é tipo agora, não. Tipo, isso sempre aconteceu. Pode falar, Max. Oi. Eu tenho esse interesse, né, de fandom, mas o meu, infelizmente, é mais pelo lado da antropologia e da sociologia. Mas uma coisa interessante, né, que eu acho dessa época que aparecia, né, o fandom, né, o fã na mídia, essa questão também de meio que a sexualidade do fã, né, era um grande problema. Então, em séries tipo CSI, trazia, né, o fã, o furry, como essa grande questão, né, como esse terror sexual e assediador, né, que reflete, né, meio que esse preconceito, né, que a mídia, assim, mais popular, de massa, tratava, né, os fãs, e trata os fãs, assim. Continua, assim, eu acho que hoje em dia melhorou bastante, né, porque eu acho que hoje em dia esse alcance do fã está muito maior, mas definitivamente nessa época de 2000 era realmente o que acontecia. Sim. Só voltando rapidinho no que a Ju falou, que na verdade é o mesmo comentário que os próprios autores fazem, porque o mesmo New York Post que postou isso sobre Potterheads, eles tinham uma página, as últimas páginas dos jornais
basicamente dedicados aos New York Yankees. Ok? Então, assim, né? Vai depender de que tipo de fã tá se falando, tá? Isso vai ser o que vai guiar a segunda onda, tá? De quem é. Por quê? A segunda onda, tá? E isso vai ser apontado por Abercrombie e Longhurst no livro Audience, A Sociological Theory of Performance and Imagination, que os pesquisadores ali da área de estudos de fãs saíram desse paradigma de assimilação e resistência, que é como a gente se refere ao todos os trabalhos desenvolvidos ali com viés dos trabalhos da teoria, né, de Michel Dissertot, e vai ter como fio condutor ali os estudos sociológicos do Pierre Bourdieu, tá? E qual é a questão do Pierre Bourdieu? O Pierre Bourdieu, ele vai ter um conceito chamado hábitos, tá? E o que é o hábitos? O hábitos, ele é um conceito que ele é um conceito específico, tá? Para você compreender as ligações das condutas, comportamento dos indivíduos e as estruturas sociais que estes indivíduos vão estar inseridos, tá? Ele vai ser uma ideia de um conjunto de princípios estruturantes da percepção e do comportamento dos indivíduos dentro de um determinado grupo social, tá? Que é o que vai regrar as ações deles. Então, assim, ele é num sentido que são paradigmas que ordenam as práticas sociais e os significados que ela vai ter ali no espaço social, tá? O espaço social é todo local, né, que você entra em contato com outras pessoas, né, tipo, sociedade e tal. Enfim, e esses princípios, eles vão sendo incorporados, tá, numas espécies de esquemas mentais, né? São aquelas coisas que a gente já sabe, a gente já cresce sabendo, sabe? Porque ele é um conhecimento tão implícito, você não consegue medir, tá? Porque ele é automático, ele tá no automático, tá? Então, esse hábitos é o que ordena a nossa vida inteira, tá? Obviamente, cada pessoa, cada indivíduo vai ter o seu próprio hábitos, tá? Porque é muito particular. E aí, isso é uma coisa que o Pierre Bourdieu fala muito nos trabalhos dele, que, tipo assim, é pessoa para pessoa. Obviamente, você tem aquele grupo social tem uma tendência de fazer determinada coisa, tá? Então, é por isso aí, por conta dessa questão do hábitos, que o gosto, por exemplo, ele vai ser guiado pela sua posição social e tudo que você gosta é porque você foi exposto durante a sua vida e te levou para aqueles caminhos, tá? E, tipo assim, não é uma coisa só, tipo, de criança. É uma coisa ao longo da sua vida. Por isso, por exemplo, se você é uma pessoa que passou pela faculdade, você acaba modificando determinados gostos porque você vai sendo exposto por outras coisas. Não é só porque você está amadurecendo, mas você vai aprendendo coisas novas e você vai adquirindo e você então vai modificando determinados pontos seus. Tá? Isso daí é tudo medido, meio que guiado pelo hábitos. Tá? Guarda essa informação é importante. Por quê? Quando você pega essa segunda onda de trabalhos de fãs, ele vai falar sobre como o fandom ele é um local de reprodução de hierarquias sociais e culturais dentro dele, tá? Não tem nada de revolucionário como estavam vendendo lá no fandom. No fandom é lindo, naquela fase de fandom é lindo, tá? E aí, o que acontece nessa onda? Tá? Que ele vai fazer com que há um deslocamento da noção de fandom ser uma ferramenta de empoderamento e um espaço extraordinário de resistência para ser percebido como um espaço de continuação das desigualdades sociais mais amplas. Tá? E aí, se você for, né, pegar alguns estudos que pegam determinados dados, você dá para ter uma ideia ali que por exemplo, há pessoas muito mais brancas do que pessoas negras ou de outras etnias, por exemplo, se você vai pegar um estudo só dos Estados Unidos. Né? Então, isso tem um determinado
implicações. Talvez um capital, você tem uma condição financeira maior porque você tem acesso a computador, aqueles tipos de série. Você tem tempo de sentar e assistir uma série de 20 temporadas numa semana só, entendeu? Né? Quem nunca? Mas é isso, tá? Essa parte, ele vai falar sobre isso, como o fandom não é esse paraíso que estavam pintando, tá? Não é isso. O fandom, ele vai reproduzir as coisas da vida real ali no fandom, tá? E você vai pensar que todos... E é que eu usei, que as escolhas de objetos de fandom. Quando a gente fala de escolhas de objetos de fandom, a gente está falando assim, o que você gosta? Tipo, eu gosto de Star Trek. Então, o seu objeto de fandom ali é o Star Trek, que ele está falando desse específico, né? Obviamente, a gente sabe que não é só um. Hoje em dia é uma forma de você consumar qualquer coisa que você acha muito mais interessante, né? Mas você tem aqueles favoritos, né? Mas essa é a ideia que eu estou querendo falar. Então, a noção das práticas de fãs, as escolhas dos objetos de fãs de fandom, eles são estruturados de acordo com o hábito dos próprios fãs, tá? A posição que o fã tem na vida é meio que a resposta dele estar lá, tá? É isso que eu quero que fique um pouco claro, tá? Então, você tira aquele encantamento, eu não quero falar encantamento, né? Mas você tira aquela vibe muito positiva sobre o fandom que tinha lá na primeira onda, e você acaba dizendo, não, então, ali não é isso tudo, não, tá? Na verdade, você repete as coisas da vida real e pode ser tão cruel quanto. Porque todo mundo que está um pouco tempo, em um determinado tempo no fandom, sabe que é verdade, né? Enfim, quantos casos de racismo, homofobia, coisas assim, a gente vê sendo relatados, né? Enfim, aí o que acontece? A questão da segunda onda, e isso é uma crítica que os autores fazem, e eu até concordo, é que o estudo de fandom ali, ele fala muito bem desses problemas que não foram mencionados lá no primeiro, que também muitos deles ficaram tão mais óbvios porque fandom se expandiu, mas eles, por exemplo, eles não focaram mais ou não fizeram tantos trabalhos, não vou dizer que nenhum trabalho, né? Mas não teve nenhum tipo de pesquisa a mais sobre... Ih, gente, o negócio congelou aqui. Não teve muita pesquisa mais sobre a questão das motivações individuais sobre ser fã, o prazer dos fãs. Você perdeu ali um pouco, não quero dizer perder um pouco a mão, mas eles focaram um pouco mais na crítica do que você ganha em outros pontos, tá? E aí, o que esses autores falam também? Que acabou que a segunda onda que estava tentando criticar, dizendo, não, o fandom não é assim, esse lugar maravilhoso de resistência que vocês estão falando, e de subversão, ele tem problema, eles acabaram sendo tanto funcionalistas como a primeira onda. Porque eles colocaram, tipo, tudo de errado, né? Então, ficou um pouco... Não estava muito balanceado, tá? Essa é a questão. Então, o que estava perdendo ali a mão, né? De você ter pesquisas que focassem mais, tipo, fãs agem como... Por que fãs agem como agem? Ou focar em outras questões que também seriam interessantes, ao invés de só ser muito guiada com essa questão do hábitos, né? Porque isso é que você saiu só do Michel Dissertor e foi lá só para ficar com Pierre Bourdieu. Então, assim, não dá para funcionar muito bem, tá? E aí você vai chegar na última fase, tá? Que não é a última fase, né? A última onda, que é a que a gente está, que é o fandom e a modernidade, tá? E aí, o fandom e a modernidade, por que você diz que é uma terceira fase?
uma terceira onda? Porque ele vai sair da lógica da subcultura e de comunidades relativamente pequenas, que é sobre a primeira e a segunda onda, e você vai para uma coisa muito maior. Porque aí você está lidando... Só para vocês terem uma ideia, a primeira onda seria tipo assim... início até o fim de 1990, da década de 1990, que seria até mais ou menos 98, tá? Vou botar a linha do audience. De 98. Aí, de 98 até meados de 2000, tipo 2005, 2006, já seria... Vou botar 2005, tá? Porque 2006 e 2007 já tem essa mudança. Mas tem mais essa mudança, que é 2007, quando sai esse livro do Gray, do Lee e do Harrington, tá? E aí o que acontece? Nessa terceira, o ser fã, ele se tornou uma forma comum de consumo cultural, né? Que eu falei lá no início, né? Lá no início eu falei. E você não vai ter uma experiência de fã, tá? Você vai ter várias experiências de fãs. Então você tem muitas. E elas vão coexistir, tá? No mesmo espaço, muitas das vezes. E essa diversidade, ela vai começar a refletir nas pesquisas de estudos de fãs, tá? E nessa nova fase, é onde todo mundo ali começou a ter mais um cuidado para não tentar construir uma única narrativa principal para pesquisa de fãs, como tinha acontecido, como tinha meio que acontecido ali na primeira onda e na segunda onda, tá? Para não ter esse foco, eles estão determinados vários cuidados, né? E como também aumentou o número de pesquisadores e aumentou as áreas de onde vêm esses pesquisadores. Então, você tem uma infinidade, assim, de pessoas interessadas em estudar fandom de diversas perspectivas diferentes, né? E, enfim. Mas, assim, a coisa que eles falam, que a gente tem que pensar muito é que, apesar de toda essa diversidade, você ainda tem padrões particulares, né, que fãs seguem para quando eles vão ler, né, abordar algum texto midiático, e tem formas específicas de interação entre fãs também. E essas coisas, assim, esses, vamos dizer, esses traços, né, que é a parte mais importante para o campo de estudo de fãs, né? Porque você tem que ter uma coisa característica em comum, apesar de ser o mais diversificada possível, para você, né, para você ter um campo que estude aquilo, né? Enfim. Então, como já tinha falado, por conta dessa diversidade de pesquisadores, você vai ter muitas abordagens e perspectivas, além de linhas teóricas e metodológicas diferentes, tá? E aí, agora nessa onda, você tem, por exemplo, estudos que vão explorar tanto os prazeres e as motivações interpessoais dos fãs, voltando um pouco naquela relação do fã com o seu objeto de fandom, né? E por conta desse foco, você vai ter uma série de abordagens psicanalíticas ou inspiradas na psicanálise sobre fãs, sobre fandom, tá? Então, você vai ter uma coisa meio que nova ali dentro do fandom, que você não tinha tanto anteriormente. Tá? Você pensando assim um pouco mais no geral, você não vai abandonar, obviamente, aquela ideia de que as nossas leituras, os nossos gostos, as práticas de fãs, eles vão estar ligados com as estruturas sociais, né? Mas não é só essas estruturas sociais, você também tem as transformações sociais, culturais e econômicas que, por exemplo, a questão do global, né? Da globalização, a diferença do global para o local, né? A ideia também, a noção de que também teve uma ascensão, assim, da ideia do espetáculo e do desempenho no consumo dos fãs. Principalmente se você pensar, assim, em desempenho de consumo, você pensa, eu acho que ótimo para pensar isso é K-pop, né? Que tem aquelas competições de qual fandom vai dar mais streaming no primeiro dia pro grupo que eles são fãs, né?
Então, é bem isso, tá? Então, assim, nessa onda, você vai ter o fandom como uma como uma prática cultural que vai ser relacionada a específicas formas de organização econômica e social. Então, ele vai estar ali dentro da vida cotidiana, tá? Ele vai ser por exemplo, pensando nisso como ser historicamente percebido, tem um estudo de de uma pessoa chamada Cavite, como se fala o nome dele, não tenho certeza, que é sobre amantes da música do século XIX, tá? E tem outro estudo também que é sobre os fundamentos históricos do surgimento dos esportes modernos, tá? São estudos que você tem uma prática de fã lá, mas é lá no século XIX, né? Não é agora. Então, assim, a gente pode olhar para trás, e essa terceira onda permite isso, você pode olhar para trás e ver indícios de que existiam atividades que são similares com as coisas que nós fazemos agora na história, tá? Então, essa terceira onda também proporcionou isso, tá? Porque o feno ele passa a não ser mais só um objeto de estudo em si, tá? Ele vai ser percebido como uma parte da estrutura das nossas vidas. Ele vai falar sobre ele possibilita você estudar fandom, você possibilita capturar percepções, né, fundamentais da vida moderna, tá? Então, estudar fandom é estudar modernidade, ok? E a gente tem que pensar também, como fã se tornou uma forma comum de consumo cultural, a gente precisa fazer análises críticas e pesquisas em relação a isso. Porque se está se tornando mais comum cada vez mais, temos que entender o porquê. Ou como é não quero falar sistema, né? Mas os mecanismos, as questões que levam a pessoa a se tornar fã, ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? E também percebemos que a gente está falando de uma época que traços identitários nossos, né, como gênero, sexualidade, etnia, eles estão cada vez mais instáveis, né? E isso, obviamente, é por conta tanto dos avanços tecnológicos quanto da globalização, né, que você vai se tornando a nossa realidade cada vez mais instável, que a gente não tem certeza quase de mais nada. O se tornar fã, o ser fã, né, ele tá muito, você acaba pegando muito para si aquilo. Ele se torna uma coisa muito relevante para a sua identidade, tanto quanto a sua nacionalidade, né? Cara, por exemplo, se você pensar, não precisa nem ser de um fandom específico, mas, por exemplo, quantas pessoas falam assim, eu sou Buxtan, né? Você tem coisas ali que o ser fã, um traço dessa personalidade é ser Buxtan. E tá tudo bem, tá? Exatamente por conta disso. É uma das razões, por exemplo, porque você começa a internalizar aquilo ali como uma parte de você, uma extensão sua. Então, né, mais uma razão ali para você fomentar ali o desejo de ampliar mais o campo de estudo de fãs. No caso do Brasil, né, introduzir, porque basicamente não tem muita coisa feita, né? Pouquíssima coisa feita. Mas, enfim. Então, assim, vamos pensando na pergunta dessa apresentação, né, que também é o título do texto que eu me baseei, né, que eu tinha falado daquele livro do fandom, que é o que a gente está discutindo, quer dizer, eu estou falando, né, que é Por que estudar fãs? Então, o estudar fãs vai ser para a gente conseguir entender e enfrentar os desafios que vai muito além do âmbito da cultura popular, tá? Ele vai falar sobre a maneira como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor e também como a gente lê tantos textos, como a gente lê, né, os textos midiáticos. Quando a gente lê os textos midiáticos,
só, que faz parte, né, das nossas experiências, né? Porque, assim, o fã pro bem e pro mal, ele vai sempre se envolver de uma forma não muito racional, né? Ele vai ser envolvido mesmo, vai indo muito na emoção, tá? E isso de ser envolvido pela emoção faz com que dê indícios de como a gente percebe outras coisas ao nosso redor. Então, ao mesmo tempo que a gente... a forma como a gente... a nossa postura dentro como fãs, né, a questão de ser fãs e tal, ele vai mostrar também a maneira com que a gente lê notícias, a gente entende uma teoria social, a gente vai perceber alguma coisa que a gente assiste, né? Sei lá, talvez por eu ter crescido lendo... Porque eu cresci assistindo Star Wars, quando eu fui ver Star Trek lá com meus 16, 17 anos, eu achei maravilhoso, porque é exatamente que eu fui criada com aquilo, por conta da minha mãe, etc e tal, né? Então, você tem ali alguma coisa, tá? Então, é isso que eu quero trazer com a questão do porquê estudar fãs, tá? Eu vou finalizar agora a palestra com esse trecho que eu achei importantíssimo, tá? Que é o seguinte: talvez a contribuição mais importante da pesquisa contemporânea sobre fãs esteja, portanto, em aprofundar nossa compreensão de como formarmos vínculos emocionais com nós mesmos e com os outros em um mundo moderno e mediado pela mídia. Tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Podemos fazer perguntas agora. Deixa eu checar se o meu áudio está ligado. Eu não tô... Tá. Obrigada, estou vendo as palmas. Muito obrigada, gente.